Eu sou Marina Weber, arquiteta da Cabana Bacana. Vem comigo para a dica de hoje! Oi pessoal! A gente sabe que são muitas as mudanças, muitas fases que ocorrem na vida de uma criança, não é mesmo? Primeiro é o bebezinho que precisa de 24 horas de nossa atenção. Logo ele cresce e já conquista um pouco mais de independência. E o espaço que ele usa, principalmente seu quarto, também precisa sofrer algumas modificações para acompanhar cada fase do seu desenvolvimento. A gente sabe que a hora do sono é uma hora que traz muita aflição para todas as famílias. Desde os primeiros dias, a gente se preocupa que eles tenham um local seguro, um local tranquilo para ter uma boa noite de sono, para que eles possam descansar e a gente também. A maioria dos pais acaba optando pelo berço no primeiro momento e vai ser ali que a criança vai dormir por vários meses. Só que chega uma hora que a criança cresce, que aquele espaço do berço se torna pequeno, pode se tornar até perigoso, porque a criança começa a ter habilidades de escalar e para conseguir sair do berço e pular do berço é questão de poucos dias e a gente percebe que está na hora de mudar para um local um pouco maior. E normalmente essa transição ocorre entre 1 e 3 anos, mas varia muito de criança para criança, varia muito dos costumes da família, do ambiente que ela dorme, então não existe regra, na verdade é a gente que vai perceber quando chega essa hora. A gente sabe que criança não vem com manual de instrução, então não existe uma regra que funcione para todas as crianças. Mas conversando com algumas mães, a minha própria experiência como mãe, que eu já contei aqui para vocês como foi com os meus 2 meninos, me fez trazer algumas dicas que podem facilitar e tornar esse momento de transição um pouco mais tranquilo e seguro. A minha primeira dica é: observe. Ninguém melhor do que vocês para conhecerem o seu filho. É muito legal ouvir dicas de outras pessoas, ouvir as experiências, ouvir histórias e como foi, o que deu certo, o que deu errado. Só que a gente tem que ter a sensibilidade de conhecer e reconhecer nos nossos filhos quais são essas necessidades. Quando a gente percebe que as noites já não estão mais tranquilas, que ele se sente incomodado naquele espaço, que é bracinho saindo pela grade, perninha engatando, ou que ele já está tentando escalar o berço para pular, talvez tenha chegado a hora de proporcionar para ele um espaço um pouco maior. Faça um teste. Antes de mandar embora o berço, coloque um colchão no chão e faça uma experiência. Se certifique que ele está seguro, coloque almofadas em volta, se certifique que não tenha nada no quarto que ele possa se machucar, e veja como ele se sai nessa primeira noite num espaço maior. Se ele dormir melhor, bingo, você acertou. Está na hora de fazer essa transição. Dica número 2, a escolha da cama. Se você for pesquisar no mercado, existem inúmeras alternativas. Existe a mini cama, que é aquela caminha que quando a gente desmonta, tira as grades do berço, ela vira mini cama. Muitos dos berços se transformam em mini cama. Existe a cama de solteiro padrão, existe a cama no chão, a cama casinha, a cama temática, existem as camas elevadas, existem os beliches. Então, diante de tantas opções, qual é a melhor cama para escolher para o seu filho? Você vai ter que prestar atenção em qual fase ele está, qual é o tipo de cama que se adapta melhor a essa fase e qual a personalidade do seu filho. Essa vai ser a melhor cama no seu caso. Dica número 3, proteção lateral. Desde que seu filho nasceu, ele nunca precisou se preocupar com os limites da cama, o próprio berço já delimitava isso. Então ele podia se virar, rolar à vontade, que não tinha perigo. Quando ele encostava na grade, ele encontrava o limite da segurança. Só que agora você tirou ele desse espaço protegido e colocou num espaço maior sem proteção. Pelo menos num primeiro momento, ele não vai reconhecer qual é o limite de segurança e provavelmente, se não tiver nenhuma proteção, ele vai acabar caindo da cama. Então, quais são algumas medidas que você pode tomar para que ele pelo menos não se machuque e não sofra nenhum acidente?
Uma das alternativas é colocar proteção nas laterais da cama, a mais óbvia, né? Você pode, é importante que pelo menos as duas laterais tenham essa proteção. Você pode optar por encostar a cama na parede, tendo uma das laterais protegidas, e a outra lateral você pode tanto comprar uma cama que já tem uma cerquinha, quanto essas grades móveis que a gente encontra facilmente em lojas de artigos para bebês, lojas de brinquedos, que elas podem ser colocadas e retiradas diariamente. O importante é que seu bebê fique seguro. Se é uma criança muito agitada, é bacana também você pensar numa proteção nos pés da cama. E para aquelas mães mais ansiosas como eu, é bacana também você colocar uma proteção no chão ao lado, seja um colchão ou até o próprio colchão do berço nos primeiros dias, para garantir que se ele rolar da cama, pelo menos ele não se machuque. Quarta dica, luz indireta. Você tem que pensar que agora o seu filho não está mais preso numa cama. Então, se ele acordar durante a noite, provavelmente ele vai descer da cama e tentar encontrar você. E se o quarto estiver totalmente escuro, pode ser perigoso que ele tropece, ele esbarre em alguma coisa e acabe se machucando. Então é bacana você colocar alguma luz secundária, alguma luz mais fraquinha, para que dê um pouco de luminosidade e visibilidade no quarto, que se ele chegar a acordar e resolver passear de madrugada, pelo menos ele enxergue por onde ele está andando. E outra coisa, as crianças conforme vão crescendo, elas vão tendo alguns medos que elas não tinham antes. Então essa luz secundária, ela traz um pouco mais de aconchego para o ambiente e segurança, deixando seu filho mais seguro no quartinho novo. Dica número 5. Cuidado com as quinas e escadas. Essa dica é de extrema importância para a segurança do seu pequeno. Quando ele estava no berço, ele só saía dali se ele estivesse com você. Agora ele está livre e ele pode circular sem que você veja. Então, se no quarto tiver algum móvel com uma quina baixa, algum objeto de vidro, algum objeto frágil que ele possa esbarrar e derrubar, ou principalmente alguma escada próxima que ele tenha acesso e possa correr o risco de cair dessa escada durante a noite, tenha certeza que todos esses elementos vão estar protegidos. Retire esses objetos com quinas, esses objetos mais frágeis, coloque uma cerquinha de proteção na escada. Talvez esse seja um dos cuidados mais importantes nessa fase de transição. Sexta e última dica, a decoração. Agora seu filho está livre dentro do quarto e você tem que ajudar com que ele goste e queira permanecer nesse novo cantinho. Você pode pedir ajuda dele para fazer a nova decoração, escute o que ele tem a dizer, peça a sua opinião. Compre a colcha favorita, use as cores que ele mais gosta, cole adesivos na parede. Ajude a deixar o cantinho dele mais lúdico para que ele tenha prazer em estar ali. Que esse quarto seja um bom presente e uma boa novidade na vida dele. Com certeza vai ser uma fase muito mais tranquila e prazerosa, tanto para eles quanto para a gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Essa foi a dica de hoje, até a próxima!